Fala galerinha! A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, muito bacana, que eu tenho visto alguns me perguntando e que eu nem posso responder diretamente, né? Que é sobre alimentação. Professor, mas a minha alimentação, eu vi que eu estou ganhando peso nesse período, eu estou mais parado, eu não estou me mexendo tanto, não estou tendo tanto gasto quanto eu tinha quando eu podia treinar abertamente por aí. E aí, o que é que eu faço? Né? Mas não se preocupe, né? A gente vai convidar uma pessoa especialista nesse assunto para falar, e nada melhor do que um profissional de nutrição, né? E nesse caso hoje a gente vai convidar uma profissional que eu acho uma das melhores, né? Modéstia à parte falando, né? A gente vai chamar uma grande profissional de nutrição que vocês vão ver, né? Que trabalha há mais de 10 anos com isso, que está atendendo gente aqui online mesmo, por via de chamadas de vídeo, e é muito interessante, né, a gente perceber que um profissional dessa área realmente é a pessoa ideal para falar sobre esse assunto, né, de alimentação. Mas o que eu percebo que as pessoas têm me perguntado, e por isso que eu convidei essa pessoa para falar, é porque as pessoas nesse momento de um pouco de pressa, elas querem correr atrás a todo custo das primeiras soluções que aparecem para ela, e principalmente aquelas soluções que vêm como milagrosas. Então, como no treinamento a gente vê isso também, a gente vê muita gente, né, ou muitas soluções milagrosas dentro da alimentação, dentro do emagrecimento. Então, muitas promessas, faça isso por alguns dias e você vai perder tantos quilos, né? E isso enche os olhos, porque todo mundo quer logo receber o resultado. Mas será que, como no treinamento, também na nutrição, será que a pressa, né, você querer algo que gere uma perda de peso mais acelerada, em menor tempo, né? Será que isso, de fato, vai fazer bem a você? Né? Então é isso que a gente tem a perguntar aqui para essa profissional de nutrição que vai nos falar e vai nos responder essa e outras perguntas. Né? Vale a pena emagrecer a todo custo? Vale a pena querer tomar qualquer tipo de coisa ou querer fazer alguns tipos de dietas mirabolantes? Né? Será que isso é saudável? Então fica aí, né? Vamos perguntar a ela e depois a gente pode comentar, né? E o que vocês acharam. Então vamos lá, passando a bola aí. Olá, eu sou Denise Lima, sou nutricionista, já trabalho há 12 anos com nutrição e gosto muito da área comportamental, da abordagem comportamental. O porquê que a gente come, né? O porquê que a gente adquire esses hábitos, o porquê que a gente faz algumas escolhas, e isso é muito importante a gente abordar quando a gente fala de emagrecimento. Porque, na verdade, a gente percebe que muita gente quer emagrecer, ponto. Essa é a grande meta de vida, ou essa é a grande meta momentânea, digamos assim. Então, eu quero emagrecer a qualquer custo. Acabo restringindo, deixo de comer aquilo que eu gosto e vivo em função disso. Quando isso passa a ter um foco muito importante na minha vida, acaba sendo pesado demais. Né? Quando eu boto o foco da minha vida, da minha alimentação, do meu dia a dia em simplesmente emagrecer, isso tem um peso muito grande e fica difícil, fica pesado esse processo, né? Porque emagrecer, na verdade, não é a coisa mais difícil do mundo, né? Eu faço uma dieta super restritiva, né? Faço uma dieta da sopa, tomo só líquido durante uma semana. Consigo emagrecer? Sim, consigo. Agora e depois? Eu vou conseguir manter? Eu vou conseguir passar quanto tempo executando esse movimento, executando essa dieta, executando esse tipo de refeição, né? Porque emagrecer simplesmente não é o grande ponto. O ponto é manter esse peso que eu consegui conquistar, que às vezes foi tão difícil conquistar. Né? Por isso que o grande X da questão é mudar hábitos dia após dia, né? Refeição após refeição. O alimento não é o meu pior inimigo e nem é o meu melhor amigo. E eu preciso entender isso. Né? O alimento é alimento, simplesmente. Eu posso comer um bolo de chocolate? Sim, por que não? Né? Eu posso comer um brigadeiro? Sim, por que não?
Mas é preciso que eu esteja presente naquele momento que eu estou comendo esse brigadeiro. E eu sinta, assim, as sensações que esse brigadeiro me dá e não tenha culpa por estar comendo. Porque o que vale não é simplesmente o que eu como naquele momento, mas o meu dia a dia, a minha rotina, né? Os meus hábitos é que vão me dizer como é que o meu corpo vai me comportar, certo? Então, dietas restritivas demais, elas podem sim gerar compulsão alimentar. Alimentos proibidos, muitas vezes, eles ficam ali no nosso cérebro só piscando a luzinha. Eu não posso comer brigadeiro, eu não posso comer brigadeiro. E aí vem meu vizinho e me traz um brigadeiro, eu tô na televisão e eu vejo uma propaganda de brigadeiro, eu passo em algum lugar e vejo uma loja de brigadeiro, e o brigadeiro começa a ser importante demais, ele toma um espaço, né, importante demais no meu cérebro. E aí, isso é que não é legal. Quando eu for comer o brigadeiro, eu não consigo comer um brigadeiro. Eu como 10 brigadeiros. Porque já faz tanto tempo que eu tô me privando desse desejo que quando eu me coloco na frente, né, desse brigadeiro, dessa tentação, eu acabo me excedendo. Então, por isso que dietas restritivas podem sim gerar compulsão alimentar. E a gente precisa ter cuidado com as nossas escolhas, tá? Outra coisa importante, vocês sabiam que apenas 5% das pessoas que fazem dieta conseguem manter o peso depois dessas dietas? Tem estudos que mostram isso. Então vale a pena a gente pensar no processo e não só nesse foco do emagrecimento. Show demais, Denise. Muito bacana escutar, principalmente, né, o que eu venho comentando muitas vezes sobre o treinamento, de que o treinamento é um processo e da mesma forma a alimentação é um processo. E como em ambos é um processo muito individualizado, né? A mesma coisa não vai funcionar para todos, por isso que certas coisas mirabolantes, ou dietas, ou treinamentos mirabolantes, eles podem dar certo para alguns e não vão dar certo para outros, e podem inclusive prejudicar outros terceiros. Então, de fato, é um processo, e que, como no treinamento, a nutrição é uma ciência, né, que vem debruçada aí de muito conhecimento, de muita pesquisa por muito tempo, né? E daí eu te pergunto, e esses desafios aí, esses desafios de tantos dias, né, você vai perder tanto de peso, ou aqueles desafios que juntam até as duas coisas, né, que junta exercício, faça isso por tantos dias, esse exercício, essas coisas, e emagreça X em tanto tempo. O que é que você acha disso tudo, desses desafios? Como é que isso entra na cabeça de uma pessoa que está querendo emagrecer? Bem, essa questão de redução de peso é muito individual de cada um, de cada indivíduo, de cada organismo. Cada pessoa responde de maneira diferente, né? Cada metabolismo é um. Tem metabolismos que são mais acelerados, tem metabolismos que são um pouco mais lentos, precisam de mais estímulo. E aí vai depender de cada resposta, de cada indivíduo. Existem pessoas, sim, que conseguem perder uma grande quantidade de peso em um curto espaço de tempo. Existem pessoas que demoram um pouco mais. Mas a grande questão é esse tempo limite, né? Eu preciso perder tantos quilos em X dias. Isso gera ansiedade. E isso muitas vezes faz com que a pessoa utilize recursos que não são tão saudáveis, como restrição calórica muito severa, né? Ou restrição de algum nutriente de uma forma muito severa. E aí, sim, o corpo, ele se desorganiza para manter a sobrevivência do ser. Tá? Então, a gente se adapta a tudo. O nosso corpo se adapta a tudo. Então, eu consigo sim, se eu começo a restringir demais as calorias, né? Eu dou muito pouco pro meu corpo consegue viver dessa forma. E muitas vezes ele acaba tornando o meu metabolismo mais lento para viver dessa forma. E depois, porque eu não consigo passar o resto da vida comendo tão pouco, né? De repente, consumindo 800 calorias por dia, que eu não gasto essa caloria nem para eu estar em repouso, dormindo, né? Eu gasto mais do que isso.
Então, o meu corpo ele precisa se readaptar depois, quando eu voltar a comer normalmente, digamos assim. Quando eu consumir mais calorias com o tempo, tá? E aí, nesse processo, o corpo vai começar a depositar mais energia no meu corpo. Porque eu passei muito tempo de uma maneira subalimentada, digamos assim. Espero que eu esteja me fazendo entender, né? E depois o organismo vai lá e tenta repor, e tenta armazenar. O processo de reganho de peso, existem pessoas que conseguem perder peso de uma maneira muito drástica, né? Uma grande quantidade de peso em um tempo, em um pequeno espaço de tempo, só que depois ela acaba ganhando esse peso de novo, às vezes o dobro, né? E tem estudos que mostram que apenas, como eu já falei, 5% das pessoas que fazem dietas restritivas conseguem manter o peso depois dessa dieta, né? Então tem estudos também que mostram que esse reganho de peso é em forma de gordura exclusivamente. Eu não consigo ganhar peso em forma de músculo depois de uma restrição muito grande. E tem estudos que mostram isso, como o estudo de Minnesota, por exemplo, que a gente pode ver aí na época lá, né, da guerra, que os judeus ficavam, né, passando muita fome, né, muita necessidade. Então a gente precisa ter cuidado, porque esse reganho pode sim aumentar a quantidade de gordura no meu corpo e começar aí um processo de efeito sanfona. E aí eu quero restringir, eu emagreço, né? Perco bastante peso. Depois eu volto a me alimentar de uma forma normal ou muitas vezes excessiva, porque essa restrição pode gerar essa compulsão, e aí eu ganho peso. Ganho o que eu tinha e um pouco mais. E isso começa a ser um ciclo. Esse efeito sanfona de emagrece, engorda, que não é saudável de jeito nenhum para o nosso corpo. Show, Denise! Esse efeito sanfona realmente é algo bem conhecido já, né? Para nós que trabalhamos na área da saúde, principalmente a turma da nutrição, nós aqui, né, da atividade física, a gente conhece bem esse efeito sanfona. Eu faço inclusive um paralelo com o efeito do vai e vem na atividade física, né? Muitas pessoas que a gente também conhece iniciam a atividade física e logo depois param, aí passam um bom período parado, iniciam de novo, param, iniciam de novo, param, né? A gente vê que as pessoas tentam, isso não é negativo, as pessoas estão tentando, né? Mas eu te pergunto, nesse período de quarentena, que muitos de nós fazíamos nossos exercícios de forma livre, ou seja, fazíamos as quantidades que a gente queria, ou que precisava, ou que estava lá prescrito para treinar, né? Mas agora a gente está fazendo atividade bem mais restrita por conta da quarentena e tudo mais. A gente tem que fazer atividade só com o que a gente tem aqui em casa. E, obviamente, os gastos energéticos são bem menores. E o que você tem a dizer a isso? Já que eu tinha uma certa quantidade de gasto calórico, e agora eu estou tendo uma quantidade bem menor de gasto calórico, porque eu estou dentro de casa, né? Então, o que você me diz sobre isso, né? Nesse período todo aí de pandemia que a gente vem passando? É um grande desafio tudo isso, né? Que nós estamos vivendo. A restrição de liberdade, digamos assim, né? Faz a gente gastar menos energia, faz a gente se sentir um pouquinho mal muitas vezes, e a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. É uma realidade que a gente não pode mudar muito. E aí a gente tem que trabalhar um pouquinho essa história da resiliência, de aceitar um pouquinho que a gente não pode mudar nesse momento, mas tentar passar por isso da melhor maneira possível, tá? Então a gente sabe que é pura matemática, né? Se eu quero perder peso, eu preciso gastar mais do que eu estou consumindo. Ou consumir menos do que eu estou gastando. Se eu mantenho o meu peso, é um equilíbrio. Eu gasto mais ou menos a mesma quantidade do que eu estou consumindo em termos de caloria, tá? E se eu estou consumindo mais em termos de caloria do que eu estou conseguindo gastar, acaba que a gente vai ganhando peso nesse processo. É matemática. Porém, a gente precisa ter o cuidado para o processo ser leve. Eu estou conseguindo gastar, eu estou conseguindo fazer exercício em casa, ótimo. Isso vai ajudar tanto no corpo
né? Como eu posso sim ter mais liberdade na hora de consumir alguns alimentos, como eu vou ficar mais leve, eu vou conseguir produzir mais hormônios do prazer que me deixam melhor, né? Esse bem-estar vai ser cultivado dia após dia, e isso é importante, tá? E eu gosto de fazer exercício fora de casa. Eu também gosto de fazer exercício fora de casa. Detesto estar dentro de casa para fazer exercício. Mas a gente não consegue nesse momento que estamos em casa. Então a gente precisa, além do exercício, que começa sendo algo que não é tão prazeroso, mas depois que a gente termina, a gente tem aquela sensação super de dever cumprido, né? Que acaba sendo muito legal. Mas a gente também tem que buscar coisas, momentos, fatos e atos que a gente goste. Seja um banho mais demorado, seja uma música legal que a gente goste de ouvir e a gente possa, de repente, botar no quarto e ligar esse som nas alturas e a gente curtir esse momento. A gente precisa ter pequenos prazeres diários, né? E usar os nossos 5 sentidos. Contemplar a paisagem, nem que seja pela janela, ou pôr um vídeo no YouTube, de repente, uma coisa que você goste, sentir o cheiro de alguma comidinha ali sendo feita, ou um aroma de uma flor, né? Tenta usar os 5 sentidos, ouvir uma música legal, ver um filme legal, né? Relaxar, fazer uma automassagem nesse processo. Por quê? Porque muitas vezes a gente come em excesso porque a gente acha que merece. Né? Eu tô presa em casa esse tempo todo, então eu mereço comer esse pote de sorvete todinho. E aí essa compensação, muitas vezes, é excessiva, né? E a gente acaba, assim, consumindo mais calorias que a gente não tem essa necessidade nesse momento, né? Tomar sorvete tem problema? De jeito nenhum. Coloca lá a sua taça de sorvete, deixa ela bem bonita, pica um castanho por cima. Ou se quiser, faz um sorvete com fruta congelada, congela uma banana, congela uns 3 moranguinhos e bate tudo congelado no liquidificador e faz um sorvete de morango, né? Bota numa taça bem bonita. Então, assim, a gente pode utilizar esses artifícios também, mas sempre tentando não compensar com o alimento. Né? Tendo esses pequenos prazeres diários para que a gente se sinta bem e a gente não tenha essa necessidade de eu vou comer porque eu mereço, eu preciso comer. E sempre tendo cuidado do que a gente de fato merece. Né? O que eu estou merecendo nesse momento? Né? Eu estou merecendo fazer algo por mim muitas vezes. Às vezes é só ficar sozinha, quietinha, pensando, refletindo. Né? Às vezes é ligar para um amigo, é ligar para um familiar, fazer uma chamada de vídeo, né? Fazer uma chamada de vídeo com vários amigos e de repente abrir um vinho. Enfim, a gente ir pensando nesse processo, né? E utilizando cada detalhezinho que está ao nosso alcance para a gente ser feliz, mesmo com essas limitações que a gente está tendo nesse momento. Então, o que fique claro aqui nessa nossa conversa é que comer faz parte e que bom que a gente gosta de comer, porque se tem uma coisa que a gente vai fazer até o último dia das nossas vidas é comer, e é importante que isso não seja um peso, que isso não seja uma dor, que isso não seja um sofrimento, né? Porque imagina, a cada refeição eu gero uma angústia porque eu não posso comer determinado alimento, né? Eu preciso restringir porque eu preciso emagrecer. E a gente consegue sim emagrecer sem restringir tanto, né? Sem ter uma dieta extremamente restritiva, mas fazendo outras escolhas, melhorando essas escolhas, mudando os nossos hábitos para que a gente possa mudar os nossos comportamentos e mudar aí a maneira de pensar em relação ao alimento, né? Eu posso comer qualquer coisa, eu só preciso ter consciência nesse processo. Comer devagar, estar presente na hora da refeição, tira o celular de perto, tira a televisão de perto na hora da refeição, né? Esteja presente, olhando as cores, percebendo o sabor, percebendo tudo que tem ali disponível para você. Espero que vocês tenham gostado. Contem comigo. Estou à disposição. Galerinha, muito bacana isso que a Denise terminou dizendo, que um ponto só é o mais importante para mim, né? Que vai juntar não só para a questão alimentar,
como para a questão do treinamento, como para a questão de toda a vida, que é simplesmente a mudança de hábito. Isso é que vai ocasionar mudanças em qualquer área da tua vida. Ou seja, a alimentação ela não está ligada simplesmente àquele alimento X ou àquela dieta Y, que se você fizer ela, comer aquele alimento, que você vai conseguir resultados. Não, é a junção, é um processo, né, que se você conseguir entrar nesse processo mudando hábitos, né, você vai conquistar seus objetivos, seja na alimentação como no treinamento, né, que eu vivo falando para a turma aqui. Né? Não é simplesmente qual é o treino que vai me deixar veloz. Não é o treino que vai te deixar veloz. Né? É uma sequência de vários treinos que vai te construir um atleta mais veloz. Né? E isso só vai acontecer se você tiver realmente disciplina para mudar seus hábitos, né? E obedecer um processo de treinamento dia após dia, semana após semana. É a mesma coisa com a alimentação. Mudança de hábitos. Né? Então, quero agradecer demais, né, essa nutricionista super top, né, que eu não disse em nenhum momento, mas é minha querida esposa, que eu amo demais e sou muito fã, porque ela é uma nutricionista, além de cheia de muito conhecimento, é uma pessoa muito humana. Né? Quem já foi atendido pela Denise sabe que ela é uma pessoa que enxerga muito além, né, no paciente dela. Né? Ela é uma pessoa que trabalha tete a tete ali com o paciente de forma muito humana, né, e tem conseguido ótimos resultados. Não estou fazendo aqui propaganda nenhuma dela, até porque nunca fiz, né, eu deixo ela no caminho dela, né, mas eu acho que nesse momento, como eu tenho aqui em casa uma profissional que entende pra caramba de nutrição, principalmente nessa abordagem mais emocional da nutrição, que ela vem trabalhando nesses últimos anos, eu acredito que eu chamei ela exatamente por esse momento, que é muito delicado, que toda a humanidade passa. Né? Não é só uma questão mais de nutrição, comer coisa A, comer coisa B. Né? É uma questão que envolve um todo agora do nosso ser. Né? Da mesma forma como eu abordo na atividade física. Não é simplesmente fazer o exercício A, o exercício B. Né? Estamos passando por momentos muito difíceis emocionalmente e que a gente precisa entender que o melhor de nós está dentro de nós. Então, se a gente está legal, né, por dentro, a gente consegue executar todas as coisas por fora de forma tranquila, seja dentro de casa, seja fora de casa. Mas vamos arrumar a nossa camada interior, né, para que as coisas que a gente faça no exterior sejam feitas de forma tranquila e com seus resultados nos tragam felicidade, né, com o que a gente estiver fazendo. Então agradeço demais, um beijo, né, para essa nutricionista que se garante muito e até a próxima, galera. Se tiverem perguntas, por favor, façam, né, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tamo junto!